Olá, tudo bem? Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Hoje eu não tenho aqui para falar coisinhas picuinha, interpretação de sonhos. Era o que o Daniel fazia quando o rei chamava ele para contar os seus sonhos. Mas fora disso, você pensa que Daniel ia consultar outros? Não. Veja bem o que Daniel, a quem ele ia consultar. Enquanto eu vou ali, vai rodar a vinheta, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque Deus quer trabalhar com você e quer falar com você neste vídeo a partir de hoje. Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Ultimamente, eu tenho aprendido tanto com a palavra do Senhor que eu vou dizer hoje um pouquinho do capítulo 2 de Daniel. Você sabia que o rei teve um sonho? Justamente ele teve um sonho. E esse sonho, ninguém sabia interpretar. Ninguém sabia falar ultimamente, diretamente, o que o rei realmente representava aquilo ali. Então, houve um decreto nesse sonho. E o rei convocou a Daniel. Escuta o que eu vou te falar aqui, no meio dessa rotina abençoada que Deus quer falar contigo. O decreto do sonho do rei é interpretado por Daniel e não por qualquer um. Aqui no início, o capítulo 2 está dizendo assim: e no ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, Então quer dizer, não foi só um, teve vários sonhos, tá? E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho estava perturbado o meu espírito. Meu irmão e minha irmã, vou te falar uma coisa. A todo momento nós tivemos um sonho. E este sonho, inúmeras das vezes você não entendeu, você nunca interpretou bem o teu sonho. Ore ao Senhor. Pede discernimento desse sonho que você teve. Porque muitas das vezes é o Senhor te despertando para conversar com você do que há de acontecer. Ah, mas eu tenho medo de sonhar. Ah, porque hoje pode ser que um sonho de hoje que eu sonhei pode repetir amanhã, pode acontecer qualquer coisa. Mas o Senhor é que nos guarda, é o Senhor é que nos livra de todo o mal. Procure entender a cada momento que você tiver sonho. Aqui, o rei, em nenhum momento, ele foi consultar ao Deus, o Todo-Poderoso. Ele chamou quem? Os astrólogos. Ele chamou quem? Os magos. Ele chamou mais quem? Os encantadores. Ele chamou mais quem? Os caldeus, para interpretar todos os seus sonhos. Você acha que todos eles sabiam interpretar? Não. Em nenhum momento eles interpretaram os sonhos do rei. Você vê que todos os momentos acontecem as coisas do jeito que ele queria. E os caldeiros disseram ao rei: em si, o rei, vive eternamente, diz o sonho do teu servo, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado, e me não fizeste saber o sonho, e se a interpretação serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Meu irmão, são coisas que ninguém sabe interpretar. Por isso que logo mais tarde
eles não tinham mais o que fazer, o que eles tiveram que fazer? Chamar o Daniel para interpretar o sonho. Está aqui, ó. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pensa que foi fácil? Não foi. Olha o que Daniel também falou. Daniel falou, avisando prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregados do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Você para autoavaliar. Daniel, prestes a ser morto, junto com seus amigos, ali na Babilônia, mas o Senhor foi com Daniel. O rei poderia falar assim, não, vocês podem ir preso, vocês podem morrer e eu vou mandar matar vocês. Mas não, Daniel, ele entrou lá, ele falou com o rei e pediu um tempo ao rei para que fosse ouvido e mais tarde ele voltaria para interpretar o sonho do rei. Então, Daniel foi em sua casa, encontrou com seus companheiros, falou com seus companheiros, tudo isso, Ananias, Misael e Azarias, para que dissesse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com o rosto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus dos céus. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Isso foi a visão que Daniel teve na noite, que ele pediu a sabedoria ao Senhor, ao Deus dos céus. Em inúmeras das vezes, Daniel não sequer ele saiu espalhando para qualquer um, o rei agora vai matar a gente, não. Em um momento, o Daniel saiu por aí espalhando, dizendo a interpretação que ele teve à noite. Em nenhum momento, Daniel falou para todo mundo dos seus sonhos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação de sonhos, que nós acabamos sonhando e não procura entender o que Deus está querendo dizer, o que o Senhor está querendo falar. Então, nós a cada momento, a cada dia, nós precisamos entender o que o Senhor está querendo dizer. E tem mais, ó. Então foi revelado o segredo. Está aqui no versículo 19 do segundo capítulo de Daniel. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em treva, e que ele mora à luz. Deus, ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro por me deste sabedoria e força. E agora fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Daniel era um jovem muito corajoso,
Por quê? Porque ele foi diante do rei e ele falou para não matar os jovens da Babilônia, porque ele ia interpretar os sonhos do rei. Meu irmão e minha irmã, que jovem corajoso foi esse? Porque quando ele chegou lá, na Babilônia, diante do rei, ele poderia ser morto. Ele e mais 3 amigos dele. Mas ele foi lá e inverteu o cativeiro. Por isso que tudo que o rei sonhou, ele contou a Daniel. Daniel era um jovem muito sábio, era um jovem experiente de esperar as coisas em Deus. Todo momento Daniel esperava em Deus. Se era momento de realmente abraçar. Aí, respondendo Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Está lá no versículo 27 do capítulo 2. Meu irmão, toda vez que tinha um sonho o rei, ele pedia para chamar Daniel. Ele pedia para Daniel interpretar o sonho dele. Então, todos os momentos está aqui, ó. Aí Daniel ainda fala para ele assim, ó: mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, e os teus sonhos e as visões da tua cabeça na tua cama são esta: estando tu, ó rei, na tua cama, subirão os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que nem todos os viventes, mas para que interpretação se fizeste saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Você está entendendo? Às vezes, o que ele quis dizer para o rei, que muitas das vezes a gente sonha aquilo que está no nosso coração desejoso. O que o nosso coração, na verdade, está desejando. E a gente acaba sonhando, porque nós ficamos ansiosos por aquilo, por uma coisa que ainda não aconteceu e está para acontecer. A interpretação do rei não era fácil para Daniel, mas Daniel era um menino jovem ligado a Deus em todo o tempo. Em nenhum momento ele abandonou Deus. Você vai entendendo que no decorrer desse capítulo 2, Daniel, ele sequer deixou todo momento ir de fora. E tem mais. Aí diz aqui, ó: este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habita filhos de homem, animais do campo e aves do céu, ele te entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quer dizer, por que está falando isso? Porque ao decorrer do contexto, ele sonhou com uma estátua. E essa estátua, ela tinha todo um contexto nela. A cabeça de um jeito, o corpo do outro, o braço de outro, a perna de outro, a canela de outro, o joelho de outro, o pé de outro. Então são esses sonhos que teve lá atrás quando ele sonhou. Mas como é que eu sei disso? Eu li o versículo 37 e o 38. Vou voltar um pouquinho o contexto para você entender melhor. Tá aqui, ó. O que o rei tinha sonhado. No versículo 32 do capítulo 2.
A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e seus peitos e os seus braços de prata, e o ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estávamos vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro se esmiuçou. Meu irmão, o que quer dizer com isso? O seu reino está se acabando, rei. É isso que acontece. Inúmeras das vezes nós não fica triste, cabisbaixo, porque a gente temos um inimigo por trás da gente que está vencendo e a gente fica assim, o que eu vou fazer agora? Eu estou perdendo. Mas aí, como Daniel serve um Deus verdadeiro, o que ele diz para o rei? Que o seu reino está acabando. Porque ele quer que o pessoal da Babilônia sirva somente a ele. Mas o reino dele é pouco tempo. Em pouco tempo vai ser acabado. Entendeu? Então é isso que Deus está querendo nos dizer. Que a gente vive para ele. E que na hora que ele fala assim, meu amigo, meu irmão, está acabado, está acabado. Ele não vai voltar atrás. Então, no versículo 46, quando o rei Nabucodonosor, está aqui, ó. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o rosto e o adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Meu irmão, por quê? Porque o Daniel, ele interpretou sonhos conforme o Senhor mostrou para ele. Não foi sonhos de qualquer maneira. E o rei procurou entender. É isso que nós temos que procurar entender. Daniel, antes de contar o sonho e falar do sonho para o rei Nabucodonosor, ele foi consultar a Deus. Ele foi falar com Deus. Por isso que todos os sonhos que o Senhor te dá, meu irmão e minha irmã, consulte a Deus. Pergunta se esse sonho realmente é de Deus. Tem coisas que é muito perigosas. Tem sonhos que a gente acaba sonhando, fica fixado na nossa cabeça. Você vê que o rei, ele tinha um sonho tão perigoso, tão triste, que ele ficou perturbado com aquele sonho. E tem gente que hoje fica desse jeito, conturbado por causa do sonho. E tem mais, no 47 do capítulo 2 diz assim: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e os revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo. Meu irmão, infelizmente, o rei Nabucodonosor, ele se maravilhou do Deus do céu. Ele começou a falar que o vosso Deus, é o Deus dos deuses. E o Deus aqui está com D maiúsculo. Deus está com D minúsculo. Tá? Ele verdadeiramente, o nosso Deus que nós servimos, verdadeiramente, ele é Deus dos deuses. É mentira? Não, é verdade. Ele é dono do universo. Ele é dono disso tudo que você está convivendo aqui na Terra. Finalizando tudo isso, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele aos negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel não estava às portas do rei. Você para se autoavaliar. Daniel passou a ser governador
de toda a província da Babilônia. Quem colocou? Nabucodonosor. Você vai entendendo as coisas que se encaixam no outro. A gente fala tanto de José, que também foi governador lá no Egito, mas esquecemos da Babilônia, que teve também um governador, que era Daniel. Você está vendo como é história? A gente lê e relê, e a gente nem percebe nisso. Mas quando a gente passa a ler de novo, o Senhor nos dá isso aqui, que Daniel foi governador também, lá na Babilônia. E os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Às portas do rei. São coisas que só o Senhor pode fazer. Quando você chega no capítulo 3, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel, no fogo ardente, aquilo foi, só Deus sabe. Eu vou contar isso aqui mais uma vez em outro capítulo, em outra versão do vídeo, para vocês entenderem o que aconteceu com os amigos de Daniel, que está no capítulo 3 também. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua casa, seu ministério, a cada dia mais. Que a sua casa seja rica e abundante com a presença de Deus todos os dias, porque nós precisamos da presença de Deus. Daniel foi governador por sua obediência, porque ele poderia estar morto, mas o rei fez que ele mantesse vivo e mais os seus amigos também. Tá? Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus te usar. Compartilha esse vídeo, porque hoje pode ser os últimos dias que nós estamos vivendo. Seus sonhos, lembrando que seus sonhos nunca conte a ninguém. Vá consultar a Deus, porque só Ele tem a resposta para os seus sonhos. Deus abençoe sua vida.